A paz de Deus a todos, irmãos. Então, hoje nós vamos gravar a segunda parte, irmãos, do estudo que nós estamos fazendo a respeito do livre-arbítrio e da predestinação. Então, irmãos, nós estamos hoje, é a segunda parte do estudo. E, irmãos, como nós avisamos no primeiro estudo, nós vamos usar agora o Romanos 8 para complementar essa parte. E aqui, irmãos, tem o anexo, né, que Romanos 8 tem 2 parágrafos, né, nós vamos usar alguns versos do primeiro parágrafo, porque o entendimento da segunda parte está relacionado com o entendimento do primeiro parágrafo, né, da primeira parte. Então, aqui neste anexo, está lá em Romanos 8, verso 9, está escrito assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Irmãos, a palavra Espírito no versículo 9 está com letra maiúscula, mas o correto seria com letra minúscula, porque o Espírito aqui fala, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito. É o Espírito do homem, né? Dizendo que os chamados, os convertidos já não estão mais fazendo as obras da carne, sim do Espírito. Então aqui é o Espírito com a letra minúscula, né? E aí, se é que nós temos o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo, esses com letra maiúscula. Verso 15: Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O espírito da escravidão, né, irmão? O espírito que começou desde lá do Éden, em Adão, o espírito do adversário, né? Quando fez o homem errar, o espírito da escravidão. E agora nós recebemos o espírito de adoção de filhos, o espírito, como se tratando do espírito do homem, com letra minúscula, né? E o nosso espírito clama Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito. Então, o Espírito de Deus testificando com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É o anexo que nós vamos precisar dessas informações. A primeira parte, o primeiro parágrafo ali, irmãos, nos ajuda a entendermos a segunda parte, o segundo parágrafo. Agora, irmãos, é o estudo que nós ficamos de fazer, é esta parte aqui, relativa ao segundo parágrafo de Romanos 8. Então, irmãos, está escrito lá, as primícias do Espírito, né? Esperança, intercessão e eleição. E aí nós vamos explicar, irmãos, justamente por causa o interesse por causa da eleição. Né? Muitas vezes a eleição ela está relacionada com a predestinação. Aí nós vamos entender o que é predestinação e eleição, que as duas palavras são sinônimas. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Irmãos, a criatura humana, ela está esperando essa manifestação da glória, né, dos filhos de Deus. Nós sabemos que no voltar do Senhor Jesus, na próxima vinda dele, né, irmãos, ele vem com os seus santos, com os seus anjos, irmãos, em glória, tudo isso em glória. Então, nós aguardamos isso, né? Então, as aflições do tempo presente, né, irmãos, não são comparáveis a este dia maravilhoso, né? Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Quem que nos sujeitou, né, irmãos? O adversário mediante o pecado.
Aí, irmãos, a primeira palavra que aparece lá é esperança, né? Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, né? Esperança, que fala lá. Porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. A criação, né, irmãos, geme. E esse verso aqui, ele é bem entendido se nós analisarmos o verso aqui de Romanos 8, que foi citado no anexo ao verso 15. Mas recebesse o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Nós clamamos, então gememos, né? O homem, o espírito do homem, né? Ele geme, querendo alcançar essa adoção de filho. Então clamamos, Abba Pai. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos. Em nós mesmos esperamos a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Aqui, irmãos, lá no título fala primícias, né? Irmãos, é por isso que já colocamos o estudo das 7 festas, né? E também falamos dos dízimos. Aqui, porque primícias, aqui, apesar das festas, tem a festa das primícias, né, irmãos? E tem 3 situações que eram pagos dízimos: nas festas das primícias, na festa da semana, chamada de Pentecostes, e na última festa, que é a festa dos tabernáculos. Nessas festas eram trazidos os dízimos. Os dízimos são primícias. E aqui, irmãos, como tem a redenção do nosso corpo, está relacionado com a festa dos tabernáculos, lá no final, né? Irmãos, então, o Senhor Jesus vai nos entregar como dízimos, né, ao Pai, como uma colheita. E aí, então, quem quiser ler Joel 3 lá, fala da colheita dos santos e o do lagar da ira de Deus, tanto em Joel 3 como em Apocalipse 14, né? E o profeta Joel já falava disso, o que está escrito no Apocalipse 14. É só buscar lá. Então, somos primícias, somos dízimos, né, irmãos? Que vamos ser. E aqui, como fala a redenção do corpo, nós sabemos que a ressurreição está relacionada com a volta do Senhor Jesus, que é como se fosse a festa da expiação, o sumo sacerdote saindo do templo. E aí o toque da última trombeta para entrar no milênio, que é os tabernáculos. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Irmãos, a palavra esperança, se nós virmos na segunda carta de Pedro lá, fala da a fé, fala da esperança, da ciência, fala, então, em tudo aquilo que a fé gera. Então, a esperança é uma das sete coisas lá geradas pela fé, a esperança. Então, quem tem fé tem esperança, né? Porque se alguém vê, como esperará? Tem uma relação direta com a fé, né? A fé, nós esperamos algo que ainda não vemos. Aí, continuando, né, irmãos? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos, né? Verso 26, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aqui, irmãos, o tradutor colocou a palavra Espírito de novo com a letra maiúscula, como se fosse o Espírito de Deus ou o Espírito de Cristo. Mas não é, aqui também é o Espírito do homem, né? Justamente intercede com o nosso espírito, né, irmãos? Ele pede, ele geme com gemidos inexprimíveis, intercede por nós. O nosso espírito intercede por nós em orações, em gemidos inexprimíveis, gemidos que não conseguem se expressar. Se aqui fosse o Espírito de Deus, como está escrito com letra maiúscula, fica uma coisa estranha. O Espírito de Deus, Deus é onisciente,
com gemidos que não consegue exprimir, e Deus gemendo também fica estranho, né? Por isso que foi colocado aqui o verso, o espírito de adoção de filhos que clama, Abba Pai. Então, a palavra espírito aqui também foi colocada de uma maneira equivocada, com letra maiúscula, é minúscula, é o espírito do homem, né? Que ajuda nas nossas fraquezas, né, irmãos? É o nosso espírito, né? Após a conversão, ele intercede por nós junto a Deus. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. O nosso Espírito, então, ele faz essa intercessão por nós e pelos santos também, porque oramos por nós, gememos, e quando oramos, oramos pelos santos, por todos, né, irmãos? E aí é o verso do parágrafo anterior colocado aqui. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto, né, irmãos? Então, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, as coisas conspiram, né, irmãos? Deus estando no comando, todas as coisas, elas conspiram, né, em favor daqueles que amam a Deus. Isso quer dizer que existe uma proteção de Deus sobre aqueles, né, irmãos, que amam a Deus, que procuram o Senhor, que buscam a Deus. Existe uma força, a força divina, gerenciando todas essas coisas. Os filhos de Deus, né, nós, irmãos, o que estamos buscando a redenção. Aqui, irmãos, o dicionário Stronger, irmãos, então lá tem a definição, a palavra pneuma, quando aparece no grego, né? Ela pode ser aqui fala significado terceira pessoa da Trindade, como o Espírito do Santo, Espírito de Deus, a divindade. Pneuma relacionado à divindade. E a mesma palavra pneuma também pode ser aqui o que está nessa descrição 2 aqui, o Espírito, ou seja, o princípio vital pelo qual o corpo é animado, falando do espírito humano, espírito racional, o poder pelo qual o ser humano sente, pensa, decide, isso aqui tudo relacionado ao homem. Então, a mesma palavra pneuma pode ser divindade e como pode ser relacionado ao espírito do homem. Por isso que deu aquela confusão no tradutor. Ele trocou onde era do homem, ele colocou com letra maiúscula, querendo dizer que era o Espírito de Deus. Verso 29, irmãos. Essa parte, irmãos, justamente finalizando, que era o que mais nos interessava a respeito da predestinação, né? Então, está escrito aqui, porque os que dantes de antemão conheceu, Deus, né? Também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Então, irmãos, a palavra predestinação, irmãos, ela destinou, né, irmãos, a partir do que o homem, ela falha lá no Éden, Adão e Eva sendo enganados, ali já tem a promessa, né, que o filho, a semente da mulher iria pisar na cabeça da serpente. Então isso, irmãos, já é uma predestinação, né, de salvação sendo direcionada a todos os homens, né? Então está escrito aqui, aos que predestinou, a esses também chamou. Então o Senhor predestina o homem à salvação e aí ele manda o seu filho amado aqui na terra para começar o chamamento. A esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Né, irmãos? Aqueles, então, a predestinação atinge todos os homens, aí acontece o chamamento. São chamados, né? E esses que são chamados e aceitam o Senhor Jesus como seu Salvador, o sacrifício dele, são justificados, né? A justificação pela fé no Senhor Jesus, são perdoados. E aos que justificou, a esses também glorificou. Né, irmãos? Nós, mediante a justificação do Senhor Jesus,
O que nós olhamos no nosso futuro? Isso aqui, a glorificação. E o que é glorificação? Ressurreição. Em Efésios 5, quando Paulo fala dos deveres domésticos, então ele fala que o homem deixaria a casa do seu pai, se uniria à sua mulher e seriam dois numa só carne. E aqui ele fala que tem um grande mistério, porque o esposo é o Senhor Jesus, ele já está glorificado. Então a igreja vai ser glorificada também para ser um só ser, uma só carne com o Senhor Jesus. É a glorificação justamente no momento da volta do Senhor Jesus. Aqui então, irmãos, é a conclusão. Irmãos, a conclusão desse estudo tem a conclusão, nós queremos deixar uma conclusão prática aqui também, né, irmãos? Então, predestinação, se pregamos a predestinação calvinista, estamos dizendo que as pessoas não têm poder de escolha sobre a sua salvação ou condenação. Já está, ou sua salvação ou condenação já está estabelecida. Então quer dizer que não teríamos que imaginar que o destino das pessoas já estão estabelecidos, os que iriam para o céu e os que iriam ser, os que seriam predestinados à vida eterna e os que seriam predestinados à morte, né, irmãos? Então isso aqui não tem lógica ser dessa forma, porque se fosse assim, não teríamos nem por que pregar o Evangelho, buscar, né, irmãos, a criatura, pregar para as pessoas que não conhecem o Senhor no sentido de promover a salvação. Buscamos porque cremos que as pessoas devem se arrepender para se cumprir todo o processo de salvação. Livre-arbítrio. Se pregamos o livre-arbítrio para as pessoas, sejam elas estranhas à fé ou domésticos na fé, enfraquecidos, todos têm o direito de se arrepender de seus muitos pecados, buscando perdão junto ao Deus através do Senhor Jesus. Irmãos, o que nós imaginamos aqui, irmãos? Quando nós pregamos o livre-arbítrio, irmãos, as pessoas têm a oportunidade, irmãos, de decidir se aceitam ou não o Senhor. Mesmo os que já aceitaram, muitas vezes, irmãos, erram, têm uma falha grave na presença do Senhor, e esse não pode, irmãos, deixar, né, de buscar a redenção, o perdão do Senhor. Então, irmãos, isso fica da escolha da pessoa em buscar ou não, de se arrepender ou não. Então, o livre-arbítrio, irmãos, ele tem uma lógica, né? Uma lógica mais factível, né? E verdadeira. As pessoas devem, irmãos, procurar a salvação, buscar, né? Os que não conhecem, mediante ouvindo, né? A oportunidade devem buscar. E se ouve, e os que são já, irmãos, domésticos na fé, se aconteceu algum erro, alguma coisa, devem continuar, né, irmãos, buscando o perdão de Deus, porque as pessoas é dada o livre-arbítrio, a oportunidade de se arrependerem e buscar o Senhor. Aqui, irmãos, eu coloquei algumas passagens bíblicas que poderíamos citar aqui, irmãos. Mateus 12, né, quando a blasfêmia dos fariseus ali, o Senhor Jesus ele faz um milagre, né, ele curou uma pessoa lá que era cega e muda, endemoniado, e aí os fariseus disseram que ele estava expulsando o demônio, fazendo aquela cura por Belzebu. Imagina, irmãos, aquelas pessoas, irmãos, estavam vendo o Senhor Jesus fazer aquele milagre, irmãos, e eles mesmos criam que a doença era uma coisa que era do adversário e a cura vinha de Deus. O Senhor fez uma cura ali e eles sabiam que eram de Deus e estavam falando que não eram, né, irmãos? Então, e aqui fala também, irmãos, colocamos essa passagem para dar um embasamento o que é pecado de morte, né? Quer dizer, eles sabiam que eram certo e estavam explicando errado para o povo, né, irmão? Quem sabe o que é certo e ainda quer
proclamar aquilo certo como errado, né, irmãos, começa a entrar nesse caminho aqui do pecado de morte, que o Senhor Jesus falou, né, que eles estavam blasfemando. Aí também, irmãos, em Hebreus, fala, né, que o capítulo 6 cita que uma pessoa, irmãos, que já recebeu o batismo, a redenção, foi uma vez iluminado, ela pode cair da graça, né? E lá fala que a chuva que desce do céu, ela pode molhar um grão, uma semente que vai dar frutos, como ela pode molhar o espinheiro que dá espinho também. Então, quer dizer, a pessoa, irmãos, já recebeu, conheceu o Senhor. Aí, de repente, irmãos, ela abandona aquilo e ainda começa a usar o evangelho como instrumento de morte, né? Essa pessoa está indo por esse caminho que é chamado de pecado de morte, né? A pessoa está indo nessa direção, é um erro gravíssimo. João fala também, irmãos, aqui vai falar sobre orar, né? Aqueles que, para que nós não oremos por aqueles que oremos por aqueles que pecaram, que pecado que não é para a morte. Por que que ele fala isso, né, irmãos? Porque muitas vezes, irmãos, e também ele fala, ele dá o conselho, né? Ele também nem fala que para nós não orar, ele só não aconselha que oremos. É que, irmãos, quando nós vemos pessoas, irmãos, blasfemando da palavra, pessoas, irmãos, que fazendo da Bíblia um instrumento, irmãos, de engano de pessoas. Irmãos, isso não dá em nosso coração um desejo de orar por essas pessoas para que se convertam, né? Irmãos, o certo, né, ele deixou lá que para nós orarmos por aqueles que pecaram de pecado que não é para a morte. Mas, irmãos, às vezes as pessoas cometem coisas tão absurdas que nem temos inspiração para orar por elas, né? Então, essa seria essa situação. Pessoas que estão usando a verdade como mentira, instrumento de morte, né, irmãos? Então, usando a palavra de Deus para enganar as pessoas, essas coisas. E aí também, aqui, Tiago, se nós formos ver, né, irmãos, ele fala que se nós fizermos algum irmão, né, que pecou, errou ali, irmãos, se converter novamente para o Senhor, né, que teremos uma multidão de pecados perdoados, que é a função nossa, né, irmãos? Fazer com que os nossos irmãos, aqueles que se enfraqueceram por algum motivo, vamos dizer assim, um acidente de percurso, houve um problema, se desviaram, então, irmãos, nós temos a palavra, né, irmãos, para converter esses nossos irmãos e buscá-los novamente no sentido de direcioná-los para a salvação. Mas é nesse sentido aqui. Então, irmãos, essa é a segunda parte do estudo que fiquei de gravar. Tá bom, queridos? É isso então. Tá bom? Deus abençoe a todos.